Olá, alunos do CEPIGENSA, eu sou o professor Gleidson, professor de Educação Física, e na aula de hoje iremos abordar o assunto sobre ginástica geral. O conteúdo de hoje vai falar um pouquinho sobre a classificação da ginástica geral, os conceitos, objetivos, benefícios, e quais são os tipos de ginástica geral que tem. Objetivo da aula: conhecer o conceito de ginástica geral, suas classificações e objetivos, a fim de oportunizar a participação em atividade física de lazer fundamentadas nas atividades gímnicas. Integrar várias possibilidades de manifestações corporais às atividades gímnicas na escola. Estimular a autossuperação sociocultural entre os participantes ativos ou não. Então é isso, gente. A gente vai conhecer o conceito de ginástica geral, sua classificação, seus objetivos, E vocês também poderão, integrar várias possibilidades de manifestações culturais. Vocês vão ter esse conhecimento e poderão, praticá-las futuramente. Vamos lá, conceito de ginástica geral, a famosa GG. Ginástica geral compreende um vasto leque de atividades físicas nas quais acontecem manifestações gímnicas ou culturais. Ou seja, ginástica geral são vários movimentos do corpo, são manifestações corporais, certo? Através de movimentos ginásticos e da cultura também. A AGG também contribui para o bem-estar físico e psíquico, sendo um fator cultural e social. Então, a ginástica geral, gente, além dessa parte física, ela contribui bastante para o bem-estar físico, psíquico, e também é um fator cultural e social. A GG engloba os tipos de ginástica de competição: ginástica artística, ginástica rítmica, desportiva, ginástica aeróbica, a dança, atividades acrobáticas com ou sem aparelhos e também as expressões folclóricas, sem fins competitivos, destinados a todas as idades, acrescentando ainda que ela desenvolve a condição física e integração social. Então, a ginástica geral, gente, ela é muito importante. Por quê? Porque ela não só engloba como as competições de ginásticas, como a ginástica artística, a rítmica, que nós vimos nas Olimpíadas agora que passou, mas também outros tipos de ginástica sem fim competitivos, destinado mais à condição física, melhorar fisicamente, ficar mais saudável, a condição também de lazer, a integração social, essa proximidade com os outros, participar junto com os outros, certo? Conhecer, caminhar junto, com os movimentos da ginástica, aprender, ensinar. Então, tudo isso ela engloba. Ginástica geral. O termo GG foi proposto pela FIG no final da década de 1970 e início de 1980, para se referir às atividades da ginástica fora da competição, ou seja, para discutir os esportes ginásticos do universo não competitivo da ginástica. Em 1984, o termo foi oficializado pelo Comitê de Ginástica Geral, a CTGG, da FIG, durante o Congresso da FIG, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então, gente, a FIG é a Federação Internacional de Ginástica, é que comanda todas as ginásticas de todos os países, do mundo inteiro. Ela que criou o nome GG, que é a abreviação de ginástica geral, em 1970, mas só deu início 10 anos depois, em 1980. Aí, quando chegou em 1984, o termo foi oficializado pelo Comitê de Ginástica Geral, que é o Centro de Ginástica Geral da FIG, e durante um congresso da FIG, durante um congresso da Federação Internacional, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então, GG é a abreviação de ginástica geral em todos os lugares do mundo a partir de agora, ok? A concepção da GG da FIG. Então, vamos ver qual é o entendimento da Federação Internacional de Ginástica sobre a ginástica geral. A GG compreende a esfera de ginástica orientada para o lazer e engloba programas de atividades no campo da ginástica, com ou sem aparelhos, danças e jogos conforme de preferências nacionais e culturais. Eventos e competições também podem fazer parte da GG. Então, a FIG, que é a Federação Internacional, a federação maior da GG, ela entende que a ginástica geral, ela se classifica como todas as competições, ou então não competições, utilizando aparelhos ou não, ela regulamenta a GG como ginástica geral em todo o mundo. Agora vamos saber um pouquinho do conceito de ginástica. A gente está falando de ginástica geral, mas e o conceito de ginástica? O que é ginástica?
A ginástica é uma atividade integrada por um sistema de exercícios físicos, especialmente escolhidos, que requerem força, flexibilidade e agilidade. Podem servir tanto para competição como para recreação. A ginástica é conhecida pela forma de aplicar o conteúdo e utilização de seus meios de acordo com o objetivo de desejo de obter. Ou seja, movimentos corporais, certo? Né, se define como ginástica. E essa ginástica ela pode ser competitiva e não competitiva. Talvez você pode treinar, né, a ginástica para poder competir em alguma das suas modalidades competitivas, ou então apenas para poder manter a saúde, manter o físico, manter a aparência, a estética, pela integração social, pelo lazer, certo? Então a ginástica geral ela tem esses dois conceitos. Mas ambas, né, ela exige, né, algumas valências físicas, para a gente desenvolver algumas valências físicas, como força, flexibilidade e agilidade, certo? Então, assim como qualquer outra atividade física, a ginástica desenvolve essas valências físicas. A ginástica pode ser definida como uma forma de exercícios físicos sistemáticos e foram criados com o propósito de competição, mas que também estão relacionados com a terapêutica e, como não poderia deixar de estar, relacionados com a educação dos indivíduos. Então, quando a ginástica ela foi criada, ela foi em caráter de competição, para as pessoas treinarem e competir uma com as outras, né? Mas, né, com o tempo, isso também se passou a ser, né, de forma não competitiva, né, para poder melhorar a saúde, o físico, a integração social, certo? E ela não pode deixar também de entrar na educação. Por isso que trabalhamos ginástica na escola hoje em dia. Então é tão importante trabalhar ginástica na escola, por causa desse reconhecimento, né, corporal, por causa dessa integração social uns com os outros, né, por causa do desenvolvimento das valências físicas, como coordenação motora, como agilidade, como a força, né, que vai nos beneficiar, né, vai beneficiar a nossa saúde. Então ela é tão importante quanto o caráter de competição, como em caráter, né, de lazer mesmo, na escola, como educação. Aqui, gente, nessa figura, mostra alguns movimentos de ginástica, né? A menina ali está fazendo uma espécie de um alongamento, a outra figura do lado está fazendo um movimento da ginástica artística, né, de equilíbrio, né, certo? Aí tem a outra que está fazendo flexibilidade. Já na última foto ali, está usando o movimento da ginástica como recreação, né, o famoso carrinho de mão, certo? Aí tem ali o Pilates, que é a bola de Pilates, a menina está brincando ali com a bola de Pilates, mas não está deixando de fazer movimento da ginástica, com esse caráter de lazer, certo? Então, ela engloba tudo hoje em dia, a ginástica geral. Classificação da ginástica geral. A ginástica geral, gente, ela classifica em duas etapas. As competitivas, que existe competição, né, como nas Olimpíadas, ou seja, ginástica rítmica, ginástica artística olímpica, elas são extremamente competitivas, como outras que eu vou citar, né, posteriormente. E também como ginástica não competitiva, né, que são as praticadas em academias, clubes, praças, como lazer, como, né, melhorar a saúde, como melhorar a estética, né, o físico como um todo. Então, se eu perguntar para vocês quais são as classificações da ginástica, ou como ela se divide, né, a resposta é essa: as competitivas, as de caráter de competição, e as não competitivas, né, as mais de caráter de lazer, né, e saúde, ok? As não competitivas são muito praticadas nas academias, clubes, praças e escola. Já as competitivas, né, são espaços destinados justamente para a competição, né? Igual aquele espaço que foi nas Olimpíadas, né, que era só de ginástica rítmica, o outro espaço de ginástica artística. Então ela é levado, né, especialmente para as competições. Classificada em duas modalidades, né? Então vamos ver quais são, né, os tipos de ginástica de cada uma das formas que ela foi classificada. Primeiro, as competitivas. Temos a ginástica acrobática, a ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Já as não competitivas temos o contorcionismo, a ginástica cerebral, a ginástica laboral, a ginástica localizada de academia e a hidroginástica, né? Então agora vamos saber sobre cada uma delas, né? E vamos mostrar para você algumas gravuras que representam cada uma delas. Começando com as ginásticas competitivas, aquela que tem de caráter de competição, que você treina para competir, né, num campeonato mundial, num campeonato estadual, num intercolegial, né, ou até mesmo num evento maior mundial, que são as Olimpíadas, né, que o mundo todo está assistindo, que fica tão evidente, né, de 4 em 4 anos. Vamos lá. A primeira ginástica competitiva é a acrobática. A ginástica acrobática ela tem como objetivo fazer acrobacias de forma que
se tem habilidade, força, equilíbrio, flexibilidade e é realizada em equipe. Então tem uma competição de ginástica acrobática, aquela equipe vai fazer movimentos ali, ó, muitas vezes, né, um pouco parecido com dança, né? Elas vão ter que fazer aqueles mortais, vai ter que fazer aqueles movimentos, né, exigidos pela arbitragem para poder alcançar a maior pontuação, para poder estar ganhando a competição. Ela é realizada em equipe. Outra ginástica também de ordem competitiva é a ginástica artística ou olímpica, né? Recentemente tivemos a Rebeca, né? A Rebeca, nossa representante brasileira nas Olimpíadas de Ginástica, ela conseguiu trazer para o país 2 medalhas, uma medalha de ouro, foi campeã, né? Então quer dizer que ela foi a melhor do mundo, né, no solo, e também conseguiu uma prata, né? Segunda melhor do mundo, né? No outro aparelho, certo? Então foi um feito muito grande, né? Contando que a ginástica, né, ela não tem muito incentivo, né, por parte das empresas privadas, do governo. Então os atletas conseguem chegar lá muito por amor ao esporte, por dedicação. Então é um feito muito grande para nós. Ginástica rítmica também estava lá nas Olimpíadas, né? A ginástica rítmica, ela tem um caráter mais artístico, mais dançante, ela pode ser apresentada entre individual ou então em equipe, certo? Ela envolve alguns aparelhos, né? Uns aparelhos assim que é colocado na ginástica, que é como o bambolê, né? Que lá eles chamam de arco, aí às vezes utilizam fitas, aí tem o mastro também, certo? Tem a bola. Então, ela é uma apresentação bonita, né, bem colorido, os movimentos são bem precisos, né, de ginástica, né, principalmente, né, no formato em equipe. E os árbitros são bem exigentes, né, os juízes que julgam, né, os movimentos lá são bem exigentes. Então, exige muito treinamento, muita técnica. E ela é competitiva, certo? E tem diversos torneios de ginástica rítmica. E o interessante é que a ginástica rítmica, né, em formato de competição, ela é exclusivamente para as mulheres. Não existe competições, né, no masculino da ginástica rítmica. Ela foi criada, né, só para as mulheres. Embora em alguns países já tem homens, né, praticando a ginástica rítmica, mas só mesmo por praticar, pela saúde, porque gosta do esporte, por hobby, mas não a nível competição, ainda não. Mas como as coisas estão evoluindo cada vez mais, né, não é de estranho, não vai ser estranho se pintar também competição masculina por aí em alguma competição oficial. Outra ginástica também de ordem competitiva é a ginástica de trampolim. É aquela plataforma, aquela famosa cama elástica, né, onde os competidores, né, têm que saltar ali, fazer as suas acrobacias, né, são 10 elementos obrigatórios que eles têm que fazer. Quanto mais perfeito for o movimento, né, for a acrobacia, mais altura eles atingirem, maior é a nota. Olha lá para você ver, são usados em 2 trampolins para 1 ou 2 atletas, que devem executar uma série de 10 elementos. Então, os 10 elementos que eles falam são os elementos, né, obrigatórios que eles devem executar com maior precisão, com maior altura para ganhar uma boa nota. Agora, gente, vamos para as ginásticas não competitivas, aquelas que é de ordem mais de lazer, certo? De ordem de saúde, que não estão envolvendo, você procura essa ginástica apenas para poder se divertir, poder melhorar a saúde, melhorar o corpo, melhorar fisicamente, certo? Ter uma integração social com as demais pessoas. Então ela não tem nenhum tipo de ordem, né, de competição nela, ela é não competitiva. Vamos ver quais são? Olha lá, primeiro, o contorcionismo. Consiste em exercitar movimentos de flexibilidade poucos comuns e geralmente é mais usado em espetáculos de circo. Então, o contorcionismo exige muita flexibilidade do praticante. Você pode ver na foto aí que a menina, ela consegue fazer um movimento, né, bem flexível, né, onde dificilmente uma pessoa conseguiria. E ela tem de ordem mais no circo, né? Você vê os artistas do circo fazendo muito acrobacias dessa forma, né? O contorcionismo dessa forma. Às vezes tem uma caixa pequena, né? O artista lá consegue entrar naquela caixa minúscula, né? Ele tem um nível de flexibilidade muito grande, certo? Então, ela tem esse fundamento e esse objetivo. Ginástica cerebral. Gente, a ginástica cerebral é aquela que vai desenvolver o nosso cérebro, ajudar no raciocínio, ajudar no armazenamento de informações, na aprendizagem. E muito evidente, né, da ginástica cerebral, né, é o xadrez. O xadrez exige atenção, concentração, raciocínio rápido, certo? Exige todo um preparo. Então a ginástica cerebral, né, são todos esses jogos de tabuleiro que existe raciocínio,
certo? Então pode ser o xadrez, pode ser a dama, pode ser algum outro jogo de tabuleiro, né? Algum outro jogo que vai exigir mais do seu cérebro do que particularmente do seu físico. Eu coloquei duas figurinhas aí acima, né? Que é o cérebro fazendo ginástica. Então, quando praticamos xadrez, quando estamos jogando algum jogo de tabuleiro que existe raciocínio rápido, muita concentração, estamos, né, automaticamente exercitando o cérebro. Então o cérebro vai ficar mais ativo, vai ficar mais forte, né? Ele vai conseguir armazenar mais informações, vai conseguir ficar mais aberto para poder colher, né, ter um aprendizado maior em todas as disciplinas, né, ou então na vida, né, para todas as coisas que do dia a dia, as informações na televisão que vemos, fica armazenado, você consegue ter um entendimento maior das coisas. Então é muito importante essa ginástica do cérebro, né, principalmente para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para o nosso relacionamento, né, com as pessoas. A outra ginástica não competitiva é a ginástica laboral. A ginástica laboral é uma ginástica específica do trabalho. Por quê? As pessoas hoje em dia elas passam muitas horas, né, trabalhando na mesma posição, fazendo o mesmo movimento. Com isso, ela pode desenvolver algumas lesões de ordem muscular ou de ordem de ligamentos ou de tendões por causa desse movimento repetitivo e desse tempo todo que ela fica ali naquele mesmo, né, movimento no trabalho. Então, ela é uma ginástica laboral. Ela baseia aqui em alongamentos, né, que vai preparar a nossa musculatura, os nossos ligamentos para aquela carga de trabalho. Por isso que ela é de ordem laboral, né, e ordem do trabalho. Praticada no ambiente de trabalho para funcionários durante o horário de trabalho, para se evitar lesões de movimentos, né, de esforços repetitivos, né, como a LER, a DORT, que são essas lesões dessa ordem. Também como ginástica não competitiva, temos a localizada ou de academia, né? Que é a famosa musculação, né? Tipo, você vai trabalhar os músculos, o bíceps, os músculos né, superiores, os músculos inferiores, aquelas ginásticas, né, funcionais, né? Dentro daqueles exercícios de alongamento, os exercícios de abdominais, flexão, além do localizado também, né, que você vai localizar uma musculatura e vai fazer exercício para aquela musculatura. Ela também é uma ginástica, né, e é de ordem não competitiva. E ela está presente, né, muito nos clubes também, né, nas próprias academias, certo? As pessoas hoje em dia também elas estão conseguindo fazer isso dentro de casa, né? Ela consegue, né, fazer ali, fabricar alguns aparelhos que simulam um halter, né, que simulam um elástico, para poder estar fazendo esses exercícios, né, localizados dentro de casa. E ela tem um caráter, né, da pessoa que às vezes ela quer perder um pouco de peso, quer emagrecer, ou que ela quer definir o corpo, né, ou por ordem de saúde mesmo, para melhorar a parte cardiorrespiratória, né, ou então para o lazer, para ficar com o corpo assim mais sarado, mais bonito esteticamente. Então, cada pessoa ela tem um objetivo quando ela procura esse tipo de ginástica. E as academias hoje em dia elas estão cada vez mais lotadas. As pessoas estão tomando a consciência que é muito importante procurar alguma atividade física, certo? Seja ela qual for, mas que é importante ter essa regularidade através da atividade física. E também, como ordem, né, não competitiva, tem uma hidroginástica. Hidro, né, quando a gente fala de hidro, vem de água. Então é aquela ginástica praticada dentro da água, né, normalmente nas piscinas aquecidas. Né, tem um grupo ali de pessoas, né, na figura mostra bem, está fazendo alguns alongamentos, alguns movimentos dentro da água. Porque na água ela diminui um pouco o impacto. Então você consegue fazer uns movimentos assim sem muito impacto, sem muita intensidade. Então por isso mesmo que ela é procurada muito pelo pessoal da terceira idade. Embora ela seja uma ginástica acessível a qualquer idade, né, ou qualquer pessoa, mas as pessoas mais idosas, né, para a própria saúde, para se sentir melhor, para não perder um pouco de flexibilidade, perder um pouco da coordenação, elas procuram essa ginástica, né? E são alongamentos e movimentos que vai ser feito dentro da água, ok? Então o nome já fala, hidro vem de água, então ginástica feita dentro da água. Melhora a capacidade aeróbica e cardiorrespiratória e, como o nome já diz, ginástica praticada na água, ok? Pessoal, aqui tem algumas figuras, né, da ginástica escolar, porque a gente está falando sobre isso agora, sobre a ginástica, né, geral, e ela também é praticada muito na escola. Na escola a gente faz uma mistura de todas essas ginásticas que eu falei para vocês, um pouco da olímpica, um pouco da rítmica, um pouco da hidroginástica, um pouco da laboral, né, faz essa mistura e praticamos ela na escola como um todo, certo? Então,
né, nas próximas aulas eu vou preparar essas aulas práticas para a gente poder vivenciando um pouco esse movimento da ginástica na geral, né? Certo? Na quadra, aqui na escola, né? Quando vocês puderem voltar, né? Vocês que estão assistindo às aulas, os alunos já estão aqui, já vai ter essa vivência. Então, o importante é o quê? É conhecer, né, a ginástica como um todo, ela como ordem competitiva, como ordem não competitiva, e procurar praticar, né, de alguma forma, alguma atividade física para melhorar a saúde, melhorar a coordenação motora, melhorar o raciocínio, ok? Então, gente, fica por aqui a nossa aula. Eu estarei atendendo vocês também no grupo de WhatsApp, né? Qualquer dúvida é só chamar por lá, ok? E espero, né, que cabe essa pandemia logo, que vocês voltem e possamos ter, né, cada dia, né, mais aulas boas, né, aulas práticas, aulas teóricas, né, com todos presentes aqui. Muito obrigado pela aula, valeu, e deixar um recadinho para vocês, né, lá no GPA, alunos, já tem uma atividade lá, ela vai ficar aberta até o dia 21, ou seja, até sexta-feira. Tem 4 perguntas lá sobre esse tema, que é ginástica geral, ok? Vocês entram lá, copiam as perguntas, né? Façam as respostas, tiram a foto no caderno e postam lá no GPA para nós, ok? Muito obrigado, tudo de bom para vocês, até a próxima.